Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Os batistas diriam graça e paz. Os pentecostais, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos meditar na palavra de Deus? Abra comigo já. Uma pergunta antes. Levante a mão quem já participou de alguma discussão. Quem já bateu boca com alguém? Olha, achei que vocês seriam hipócritas, ninguém ia dizer nada. Todo mundo já? E quem já participou de alguma discussão em que se excedeu? Ou que a outra parte se excedeu e falou mais do que devia? Olha, então não estou sozinho. Vamos meditar na palavra de Deus e ver o que ela tem a dizer para nós hoje? Abra, por favor, a tua Bíblia em Levítico. Livro de Levítico. Para quem não sabe onde é, se tu abrir em Apocalipse, de trás para frente, vai ser o antepenúltimo. Mais fácil dizer o terceiro livro da Bíblia, né? Terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Livro de Levítico. Acharam o livro? Agora o capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Nós vamos ler 2 versículos, mas eu já peço que você não feche a sua Bíblia. Não feche ela. Nós vamos ficar nesses 2 versículos meditando, mas vamos ler alguns no entorno, alguns na volta, no contexto, certo? Então não feche a tua Bíblia. Levítico 19, versículos 17 e 18. Vamos lá. Eu acho que todos encontraram, não tem mais ninguém folheando a Bíblia. Levítico 19, 17 e 18. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Só esses 2 versículos. Mas, como eu disse, não fecha a Bíblia. Nós vamos ficar um pouco no entorno aí. Meus irmãos, para localizar um pouquinho, esse contexto aqui, capítulo 19 de Levítico, desde o 18 e até perto do final do livro, está sendo repetidas algumas leis, está sendo confirmada algumas leis, e o capítulo 19, mais especificamente, ele trata de leis bem relacionadas aos 10 mandamentos. Não furtar, não roubar, o ódio, no caso que não assassinar, né? Jesus disse que se odeia o seu irmão, você já matou ele no seu coração. Enfim, algumas leis também relacionadas à justiça social. Enfim, esse capítulo 19, ele busca lidar com muitas coisas relacionadas aos 10 mandamentos. E nesse contexto que eu falei para vocês, do capítulo 18 até o finalzinho, lá no 28, esse enfoque, ele é muito voltado à santidade. Não é à toa que Deus repete várias vezes: eu sou o Senhor, sede santos, como eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Porque o foco aqui é a santidade. Esse contexto, ele muitas vezes vai ter a repetição, ou mais de 40 vezes a repetição: eu sou o Senhor teu Deus. Então isso repete tantas vezes, e quando a Bíblia repete algumas vezes é porque é importante, para nos dar a entender a questão de propriedade, que nós somos propriedade do Senhor. Israel era propriedade do Senhor, hoje a igreja é propriedade do Senhor, ou seja, nós temos um dono, nós somos exclusivos, certo? Como diz a nota de rodapé da Bíblia de Estudo NAA, uma comunidade de amor servindo uns aos outros para o bem-estar geral. Isso é o contexto desse capítulo que nós lemos.
capítulo 19. Ou seja, a busca pela santidade, uma convocação à santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Então, ser santo, você sabe, quem passou pela catequese, quem participou pelas séries de mensagens, sabe que ser santo é ser separado, é ser diferente. Ou seja, Israel, a igreja, nós temos que ser diferente, agir diferente de como o mundo age naturalmente, rotineiramente. Entendido? Só tem um porém aqui. Quando Jesus tratou da questão do próximo, lembram lá do bom samaritano? Que ele estava explicando e foi questionado, quem é meu próximo? Lembram dessa passagem? Lembram? Ali o contexto para o judeu é que o próximo era só o judeu. E Jesus está dizendo que não, por isso que ele usou um samaritano. O contexto para o judeu que interpretava essa lei, ele achava que o próximo era só o do próprio povo. E ele achava que deveria odiar o inimigo. Tanto que nenhuma passagem do Antigo Testamento diz, odiarás o teu inimigo. Por isso que Jesus falou, ouvistes. Jesus não diz, vocês lestes, vocês leram. Não, Jesus disse, ouvistes. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porque isso não está escrito, era eles que interpretavam a lei assim. Ou seja, Jesus dá a correta interpretação. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí que ele fala quem é o próximo. Ou seja, o próximo é todo aquele que está próximo. É todo aquele com quem nós temos contato. Certo? Então, com base nisso, tendo isso em mente, eu quero que você preste atenção, porque eu vou falar para você que o amor ao próximo, ele é demonstrado por uma busca ativa e incessante de santificação e edificação nas pessoas com quem nós temos contato. Vou repetir. O amor ao próximo é demonstrado por uma busca ativa e incessante de santificação e edificação nas pessoas com quem temos contato. Tu entendeu isso? Entendeu? Se tu entendeu isso, tu entendeu o sermão. Se tu pegou isso aqui, tu pegou o sermão. Tu pegou a ideia do sermão. Gravou isso aqui, tu já entendeu. Tu vai chegar no final já, eu não entendi tudo, mas a ideia eu peguei. Se tu pegou isso aqui, tu entendeu o sermão. Vamos ver? Então, como a santificação é realizada? Com base nisso, então, como a santificação é realizada? Que bom que vocês me perguntaram. Que bom. Vamos responder isso? Em primeiro lugar, então, vocês vão passando aí para mim, eu não sou acostumado com isso aqui, por favor. Em primeiro lugar, então, para o não cristão, porque o nosso próximo também é não cristão. Para o não cristão, missão. Missão. Para o não cristão, nós faremos missão. Nós não temos como santificar alguém que não foi regenerado. Ou seja, para o não cristão, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar. E aí entra, em primeiro lugar, como nós faremos missão? Amar o próximo. Amar o próximo. Mas aqui eu preciso abrir um parênteses para você. Porque hoje a ideia, o conceito de amor está muito desvirtuado, está muito errado. E essa ideia ela já invadiu muito da igreja. E eu preciso explicar para você, antes da gente continuar. O amor não é um sentimento. Amar não é uma pulsação mais forte no coração. Não é isso. O amor, ele é um desejo e é uma atitude. É um desejo e uma atitude. Amor é isso. Nós não amamos sorvete. Sabe quando tu vai tomar um sorvete e dizer eu amo sorvete? Não, tu não ama. Nós gostamos da sensação que o sorvete nos traz, nos dá. Mas nós não amamos sorvete. Por quê? Porque amar é desejar o melhor para alguém. Ou para algo. É desejar o melhor. Então, quando você vê alguém e você ama essa pessoa, você deseja o melhor para ela. Qual é o exemplo disso? João 13,16. O que diz lá? Porque Deus... Vamos de novo. Porque Deus... Que... Isso é amor. Esse é o nosso padrão de amor. Porque Deus amou o mundo. O que ele fez? Ele desejou algo. Que deu o seu filho. Atitude. Deus agiu. Deus olhou para o mundo na situação que ele estava. Na situação de pecado, de rebeldia, de rebelião contra o Senhor. Desejou o melhor para esse povo. Para um povo que ele tomaria para si. E agiu em favor desse povo. Deu o seu filho. Isso é amar. É tu desejar algo, o melhor para alguém e agir em prol disso.
Por isso que em Efésios 5:25, Paulo diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Envolve atitude, entendeu? Então, quando tu vê o próximo, tu vai amar o próximo. Como é isso? Desejar algo para ele, desejar o melhor. Qual é o melhor que nós podemos desejar? Sucesso? Fama? Dinheiro? Saúde? Eu desejo saúde para ti, é o melhor que eu posso desejar. Não. Qual é o melhor? Fala mais alto. Jesus. Quando nós olhamos o próximo, nós desejamos Deus para ele. Foi isso que Deus fez? Deus desejou Deus e Deus deu Deus. É por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós pregamos ao próximo, que não é cristão. Nós pregamos falando de Jesus, amando. Essa é a demonstração, isso é a comprovação desse amor. Amar o próximo, olhar para ele, ver que ele não tem Jesus na vida dele e querer que ele tenha. Esse é o desejo do amor, querer que ele tenha Jesus na vida dele. Vamos agir em prol disso? Fala o evangelho, entendeu? Entendeu o que é amor? Amar não é um sentimento, então. Gravou isso? Leve isso para a sua vida, porque hoje o mundo desvirtua. Hoje o mundo olha para ti e diz: não, se tu me ama, tu tem que me aceitar como eu sou. Não é? O mundo diz para ti, tu tem que me aceitar, eu sou assim, tu tem que me aceitar como eu sou. Esse não é o conceito bíblico de amor. Entendeu por que está tudo errado? O conceito está errado. Logo, as consequências estarão erradas. Por isso que o mundo hoje está totalmente desvirtuado, essa questão de amor, a questão de tolerância, porque não está baseado num fundamento certo, que é Deus, fundamento de amor. Então, quando nós vemos o próximo, nós amamos o próximo, desejamos Deus para ele, e nós vamos falar de Cristo. Esse é o segundo ponto, pregar. Falar de Cristo para o próximo. É assim que nós amamos o próximo que não é cristão. É assim que nós demonstramos ou santificamos o próximo, desejando a regeneração e a santificação para ele. Certo? Entendido até aqui? Adiante. Eu gosto muito de uma frase de Shakespeare, que ele diz: o contrário de injustiça não é justiça, é amor. Porque só em amor nós buscaremos de fato uma sociedade melhor, um mundo melhor. É só tendo Deus, desejando Deus para o mundo. É por isso que nós temos que viver desejando Jesus para o próximo, desejando Jesus para a sociedade, para o mundo. O cristão tem que viver com essa cosmovisão. Isso é uma cosmovisão. Você vai sair daqui hoje com uma cosmovisão. O que? É Jesus, é tudo sobre Jesus. Entenderam? Pegou? Vamos ao segundo ponto, então? Antes, deixa eu perguntar para você. Se pregar ao próximo, então, é a forma como eu demonstro o meu desejo de santificação, para o próximo, então como que anda teu plano de evangelização? Para quantos colegas de trabalho tu está pregando atualmente? Quantos colegas de trabalho você já tem programado de convidar para ir na tua casa, para jantar, para falar de Jesus? Não de forma a oprimir, sabe? Aquela evangelização que tu tem que aceitar Jesus, não. Colocar ele do teu lado, viver contigo, conviver contigo, ir na tua casa, que nós chamamos de missional e intencional. Quantos tu está fazendo isso? Não precisa responder em voz alta. Só leva para o teu coraçãozinho isso. Entendeu como é necessário a convivência com o próximo? Porque é assim que nós demonstramos. Nós vamos incutir na mente do próximo que ele precisa de Jesus. Em segundo ponto, então, para o cristão, santificação, de fato. O cristão já foi regenerado, então santificação. Mas o que não fazer? E aí o texto diz para nós o que não fazer. Vamos lá. Não guardar o quê no coração? Ódio. Versículo 17. Não guardar ódio no coração. Isso é fácil. Guardar ódio. Coraçãozinho bondoso como o meu. Guardar ódio. Isso é fácil. Pode passar o próximo ponto aí. Será?
Será que a Bíblia lida com a gente assim, facilzinho? Vamos ver o que é guardar o ódio? E a consequência é os próximos pontos que o texto nos traz. Não procurar o que? Versículo 18. Não procurar vingança. Versículo 18. Mas eu também não me vingo. Eu aguento. Jesus diz para dar outra face, eu dou, isso é tranquilo. Tem uma frase do Jay Adams, que é um pastor que ele é muito conceituado no aconselhamento, e ele diz assim, ó: recusar-se a perdoar é uma decisão de vingança. Uma vez que o Senhor disse, minha é a vingança, a retribuição, e isso está lá em Deuteronômio 32, vingança de qualquer espécie, mesmo o protelar o perdão, é uma tentativa de arrogar a obra de Deus para si mesmo. Alguém aqui já demorou para perdoar? Eu já. Mais alguém? Isso é vingança. Viu como é fácil a gente cair? Viu como a Bíblia de Deus ela é um pouquinho mais além daquilo que a gente imagina? Oh, eu não odeio, eu não me vingo. Não se vinga de forma física. Mas e o coração, como é que anda? Como é que está lá no íntimo? Tu segurou, reteve perdão por algum momento? Então, nós já nos vingamos. Nós já caímos nesse pecado. Agora no versículo 16, nós lemos o 17 e o 18. Vê o que diz no 16, por favor. Está com a Bíblia aberta aí? Versículo 16. Versículo 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. E aí? E a fofoca, como é que anda? O engraçado é que isso me perdoem as irmãs, mas isso é uma tendência mais feminina, né? Mas o texto fala, não ande como mexeriqueiro. Você percebeu? Percebeu isso? Ou seja, é para todos. Não é só para as irmãs aqui o texto. É para nós também. Sabe, quando a gente se excede na zoação, quando tu está rindo de alguém e aquela pessoa não está junto, isso é uma forma de fofoca. Tu está fofocando. Fofocar o que é? Quando tu fala de alguém que não está junto, não buscando santificação, edificação para essa pessoa. Falou de alguém já e sem ter a intenção de edificar essa pessoa? Já, né? Vamos abrir o peito aqui? Já falamos, né? Isso é fofoca. Isso é fofoca. Isso é andar como mexeriqueiro. A Bíblia ela vai muito além daquilo que a gente imagina. A Bíblia ela não está interessada no que tu aparenta. A Bíblia não está interessada em como as pessoas estão te vendo. Ela está interessada aqui, ó. É claro que o exterior importa. Não estou dizendo isso. Mas o interesse da Bíblia é que tudo surja do coração. Tudo deve partir do coração. Entenderam? É por isso que Jesus falou que o que torna a pessoa impura é daqui, não o que entra no corpo, mas o que sai. Vamos adiante? Então, a difamação, que é a fofoca, Provérbios 10 vai dizer para nós que a fofoca ela é motivada pelo ódio. Depois você vê isso, Provérbios 10 diz isso. A motivação da fofoca é o ódio. Então, estão vendo como a gente cai nesse pecado de odiar o irmão? Não guardarás ódio ou não odiarás o teu irmão? É um pouquinho mais complicado do que a gente imagina. E eu tenho que alertar vocês disso porque é a minha função. Não só porque eu vejo isso acontecendo, mas porque eu olho no espelho também. Eu também me vejo no espelho. E aqui a palavra ela é para todos nós. Nós temos algo a aprender com isso e a mudar com isso. E queira Deus que nós sejamos santificados por isso. A palavra de Deus ela vai na ferida. Ela vai lá na ferida. Aprenda com isso. Tome isso para si. Não pense no coleguinha. Não pense no irmão. Mas fulano tinha que estar ouvindo. Não. É para nós. É para nós. Abre o teu peito. Então, meus irmãos, fofocar, o versículo 16 mesmo diz, né? Não ande como mexeriqueiro, nem atente contra a vida do seu próximo. A fofoca é atentar contra a vida do próximo.
Lembra que eu falei que Jesus disse que odiar já matou no coração? Quando você odeia alguém, você já matou no seu coração? A fofoca é isso. Se a Bíblia diz não andar como mexeriqueiro, isso é atentar contra a vida do próximo, ou seja, a fofoca é matar o próximo. Está forçando o texto? Não. Não estou. Versículo 16. Não atente, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. A frasezinha repetitiva, né? Deus está lembrando a nós de que Ele é que controla, Ele que ordena, Ele que diz como deve ser, como não deve ser. Adiante. Não guardar ira. Versículo 18. Sabe quando quem é casado aqui, quando tu vai dormir brigado, sabe? Comigo não acontece, eu estou falando de vocês. Não, eu não. Sabe? Quando vocês brigam em casa e vão dormir os dois, bicudam com o outro. Lembra o que diz em Efésios? Não se ponha o quê? Sobre a ira de vocês. É isso. Guardar ira é isso. É acontecer um problema, uma discussão, é ter ali uma treta, um momento de confusão, e isso não ser resolvido. Você é assim? Você costuma deixar para lá o assunto e não tratar daquilo? Se você eu não sei. Se você eu quero encorajá-lo a mudar isso. Deus resolveu o problema que surgiu, o pecado. Adão pecou. O que Deus fez? Deixou para lá? Não vamos tocar no assunto. É assim? Ou Deus pegou e... Não. Da tua semente, para Eva, né? Da tua semente surgirá um que pisará a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará a serpente dela, a cabeça dela. É assim ou não? Deus tratou o assunto. Deus resolveu. Sabe quando a palavra de Deus diz então para a gente não ir dormir assim, não se pôr o sol sobre a tua ira? É isso. É tu não ir dormir brigado. Entendeu, Leandro? Lembra, Laís, disso? Entenderam, meus irmãos? Guardar ira não é o fato de tu ficar irado com uma pessoa, sabe, rosnando contra ela dias e dias. Não. É só tu ir dormir brigado. Tu discutiu com alguém, com algum irmão em Cristo, e foi para casa sem resolver a situação. Se tu foi para casa sem ao menos ficar pensando, poxa, a gente precisa resolver isso. Não está certo. Sabe? Não se pôr o sol sobre a ira é isso. Então, quando a Bíblia nos aponta isso, é porque Deus sabia que ia acontecer. E é isso que a gente precisa aprender. A ouvir a palavra de Deus e aplicar para nós. Certo, meus irmãos? Não guardar ira no coração. Também o rancor. Pode passar, eu acho que tem mais um. Não, eu voltei no fazer fofoca, né? Mas, enfim, o rancor eu tomei nota como... sabe quando tu guarda rancor, uma certa amargura contra a pessoa? Sabe? Que aquilo não fica... Mesmo quando vocês... perdoa. Mas fica aquele sentimento de que não está justo. Isso é não crer no sacrifício de Cristo. Se Cristo resolveu todas as coisas na cruz, nós temos que descansar nisso. É na cruz de Cristo. Então, quando você se reconcilia com o irmão, pede perdão ou oferece perdão, tu tem que descansar nisso. Houve perdão, pronto, morreu o assunto. Entendido? Eu não sei se você sabe, mas o perdão não é também não tocar mais no assunto. O perdão é não trazer o assunto em forma de acusação. Não é o que Deus diz? Eu perdoarei os seus pecados e vou lançar no mar do esquecimento. Deus esquece alguma coisa? Ele é onisciente. Deus esquece algo? Não, né? Então ele opta por não lembrar. Se Deus diz que vai esquecer, dos teus pecados não me lembrarei, é porque ele opta por não lembrar, correto? Por quê? Porque aquele pecado não vem mais em forma de acusação. Isso é perdão. Perdão é uma promessa. Quando alguém te pede perdão, você está prometendo àquela pessoa
de que aquilo não vai mais lhe trazer pensamentos de acusação, nem para você, nem em pensamento, nem diante do Senhor e nem para as pessoas. Entendeu? Posso explicar melhor se alguém não entendeu. Perdão é tu prometer para alguém que aquele pecado, aquele problema não virá em forma de acusação. Entendido? Certo? Isso é não guardar rancor. É descansar que o sacrifício de Cristo é o suficiente para aplacar a ira de Deus, para que não haja mais problemas de conflito entre irmãos. É por isso que e aí é um assunto para um outro café, mas é por isso que nós não lidamos com perdão com um não cristão. Me explica depois, me pergunta depois eu te explico. Esses dias eu falei para alguém isso e a pessoa ficou impressionada. Como nós não perdoamos não cristãos? Não perdoamos. É assim. É tão bom falar e ficar descansando, assim, ficar, sabe? Não, do não cristão me pede perdão, eu perdoo? Não. Não. Mas, depois eu vou estar ali atrás, você pode chegar e me perguntar mais sobre isso. Meus irmãos, estão vendo como o livro sagrado, ele lida tanto com a questão do relacionamento? Não guardar ódio contra o irmão, não guardar ira, não guardar rancor, não odiar o próximo. Estão vendo? Sabe por que isso? Porque o livro de Levítico, de Levi, ele lida muito com a questão da adoração. O livro todo é sobre a adoração, é o culto ao Senhor. Se a questão do relacionamento entre irmãos está dentro do livro, quer dizer que a nossa relação entre irmãos faz parte da adoração. Ou seja, se tu não te dá bem com algum irmão em Cristo, se tu não se relaciona bem, ou se há algum problema que ainda não foi resolvido, o teu culto a Deus não está sendo entregue perfeitamente. Entenderam? O livro de Levítico é sobre a adoração ao Senhor. Se nele está inserido uma questão de relacionamento entre irmãos, é porque a adoração ao Senhor envolve o relacionamento entre irmãos. Entendido? É muito sério isso. Vamos ao terceiro ponto? Então, nós vimos o que não fazer, né? Para o não cristão, missão. Para o cristão, o que não fazer? Não guardar ódio, não guardar ira, rancor, não atentar contra a vida do próximo, não fazendo fofoca. Então, o que nós devemos fazer? O que a Bíblia manda que a gente faça? Em primeiro lugar, dizer a verdade. Efésios 4:25, Paulo diz, e entre vós, né, Paulo está dizendo, a igreja toda de Éfeso, falando a verdade em amor. É isso que Paulo fala em Efésios 4:25, ou seja, nós devemos sempre dizer a verdade, porque vamos ler o texto, é melhor, né? Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, quando tu mente para alguém, isso é muito comum, quando tu mente para alguém, tu não está mentindo só para aquela pessoa, é para o corpo todo. A mentira, ela prejudica o corpo todo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Se tu está mentindo para uma pessoa, tu está prejudicando o corpo inteiro de Cristo. A mentira envolve toda a congregação. Não é só uma pessoa. Então, quando o irmão te pergunta, olá meu irmão, tá tudo bem? E você abre um sorrisinho amarelo e diz, sim, mas não tá, sabe? Não que isso aconteça, jamais, né? É hipotético. Sabe quando o irmão pergunta, meu irmão, está tudo bem na tua casa? Tu diz, sim, está. A mulher está cuspindo fogo contra o marido, saiu de casa brigado. Sabe? Claro, de novo, isso não acontece, né? Obviamente. Isso é mentira, não é? Tu não é obrigado a falar o que está acontecendo.
mas não minta. Ou seja, quando alguém perguntar, meu irmão, está tudo bem? Tu vai dizer, olha, não está tudo bem, mas eu prefiro conversar contigo outra hora. Vai orando por mim, ora por mim, me leva ao Senhor em oração. Não diz que está tudo bem se não estiver tudo bem. Entendeu? Não diga que está tudo bem se no teu íntimo tu sabe que não está tudo bem. Diante do Senhor e para o corpo, não é para a pessoa, é para o corpo de Cristo, tu está mentindo. E para Paulo, sabe o que é isso? É abrir uma porta para o diabo. No versículo, 2 versículos adiante do que nós lemos, Efésios 4:27, Paulo diz que isso é dar lugar ao diabo. Ou seja, tu pegou a porta da igreja e fez assim, olá Satanás, seja bem-vindo. Se tu diz, está tudo bem, e não está tudo bem. Viu como é uma coisinha simples, pequena? Viu como é algo sutil? Mas ainda assim é algo gravíssimo. Está entendendo a gravidade, a seriedade disso? Está entendendo? Falar a verdade em amor. Mas não se resume a isso só. Aqui a Bíblia fala repreender o irmão. E aqui é que eu gostaria de dar uma pausa também. Sabe quando a Bíblia fala ali repreender? O repreender ali é confrontar. É tu chegar no irmão e confrontar ele sobre alguma coisa. Tem gente que foge disso, né? Eu não gosto de confronto. A Bíblia gosta. Então vocês têm que se acertar aí. Cada um cede um pouco, então? Não, a Bíblia não cede. A Bíblia manda confrontar. O que é o confronto? É tu buscar a santificação do próximo. Versículo 2 desse texto que nós lemos. Volta lá para Levítico 19. Volta lá. Nós lemos o 17 e o 18, né? Versículo 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. Viu aí? Repreenda-o. E não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Agora volta no versículo 2 deste mesmo capítulo, versículo 2, vê o que o Senhor está falando. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, por quê? Porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. A razão de nós sermos santos é porque Deus é santo. A razão de nós buscarmos a santificação do irmão é porque Deus é santo. Ou seja, não é uma opção. É por isso que o versículo 17 diz, e não incorra em pecado por causa dele. Tu não santificar o teu irmão é pecado. Tu ver alguém cometer alguma coisa, um irmão, fazer algo de errado, cometer um pecado, e não confrontar, é pecado. E só vai acumulando pecados. Então o que é o confronto? É tu ver algo no teu irmão que precisa de santificação, tu chegar nele em amor e dizer, falar a verdade em amor. Meu irmão, por que tu fez isso? Por que tu agiu assim? Léo, por que tu falou assim com a Cacá? Sabe? Tiago, por que tu agiu dessa forma com a Fran? Confrontar? Ou seja, vejam como a Bíblia não dá a opção de não haver confronto. O problema, sabe qual é? É quando o confronto se torna um grande evento. E aí eu gosto muito do que o Paul Tripp fala no Instrumentos nas Mãos do Redentor, que ele diz que o confronto é o que é, porque a gente vai guardando. Sabe por que dá muita briga no casamento? Porque a gente vai guardando. Aí deixa para falar na hora da discussão. Lembra que eu perguntei lá no início, quem já participou de discussão que se excedeu? É por quê? Porque não houve confronto. Então, a ideia é o quê? Tem que haver mini confrontos. É por isso que nós devemos buscar a santificação, sempre, sempre. Tu percebeu algo no irmão que precisa ser santificado? Fala, porque aquilo ali tu não vai guardar para ti e vai usar no momento de discussão como munição contra a pessoa. Entendeu? Ou seja, em casa, quando tu perceber o teu marido ou a tua esposa agindo de uma forma errada, tu não vai ficar quieto. Não pode ficar quieto. Se eu ver o João fazendo algo de errado, eu não posso ficar quieto. Eu estarei pecando. Kennedy, se eu ver tu fazendo algo errado, eu não posso ficar quieto. Porque eu tenho que querer que tu seja santo como Deus é santo.
Entenderam? Eu tenho que querer que o Pedro seja santo como Deus é santo. Se eu não quiser isso, eu estou pecando. A santificação é ver o próximo como alvo da santificação. É ver o próximo como alvo da ação do Espírito Santo, de forma constante, contínua, permanente. Entenderam, meus irmãos? O confronto é necessário. Não confrontar é pecado. Não confrontar é pecado. É claro que tu não vai chegar com 5 pedras na mão. Escuta aqui porque... Não. É em amor. Deus... Tem uma música, né? Vocês já devem ter visto na internet, de um grande autor. Ele diz, Deus faz tudo direitinho. Vocês não viram? É aquele cara do tecladinho lá. Deus faz tudo direitinho. Deus sabia que haveria confrontos. E no pecado, a facilidade de haver excesso, de nós nos excedermos, é muito grande. É por isso que Deus nos alerta. Confronta, mas em amor. Confrontar não sendo em amor também é pecado. Também é errado. Entenderam, meus irmãos? Não confrontar o próximo é tu entender que ele não necessita de Cristo. Ele agiu assim, mas... O que eu vou fazer? Não, é que não é tu que vai fazer, é o Espírito Santo que faz. É por isso que a nossa função é confrontar, é falar. Quem age, quem muda o coração é Deus, não é nós. É por isso que nós não podemos dizer, ele nunca vai mudar. Não é nós, meu irmão. Se dependesse de nós, beleza, não vai mesmo. Se eu depender da Carol me confrontando, imagina. Eu vou mudar porque a Carol me confrontou e eu fiquei com medo. Desse tamanho, Carol, mais ou menos. O Matias já está maior que ela. Mas é Deus que muda. É Deus que age no nosso coração. É por isso que a nossa função não deve ser deixada de lado. Nós devemos santificar. Nós devemos buscar ambientes santificadores. Entendido, meus irmãos? Não santificar é pensar que o irmão não necessita de Cristo. Ou que Cristo não pode mudar ele. Só por isso não confronta alguém. Não, Jesus não vai mudar as pessoas, ele não tem como. Aquele coração ali, Jesus não muda. Esse ali não, esse ali é caso perdido. Alguns às vezes até acham, e deixa para lá. Entenderam a gravidade de não confrontar? Esposa, em casa, tu não guarda nada para falar do teu marido na hora da discussão. Marido, a mesma coisa. Entenderam? Não guarda para depois. Fala na hora. Lembra, não é um grande evento. O confronto não tem que ser um grande evento. Meu amor, sente que agora nós vamos conversar. Não. No dia a dia, mini confrontos. Sabe? Vai lapidando aos poucos. Vocês precisam de um minuto para pensar nisso, né? Preciso de um tempinho para pensar nisso. Entenderam, meus irmãos, a necessidade de ver o próximo como alvo da santificação do Senhor? Não confrontar também é idolatria. Nossa, Michael, não. Jamais. Aonde que a Bíblia fala isso? Se a Bíblia manda tu santificar e não dá opção para tu não fazer isso, quando tu não faz, tu está botando algo acima. Se a Bíblia manda fazer e tu tem alguma outra razão para não fazer, aquilo ali passou a ter mais valor que Deus. É idolatria. Se tu acha que a tua amizade com a pessoa vale mais do que a Bíblia mandando tu confrontar ela, a tua amizade passou a ser esse ídolo. Se eu percebo que alguém está pecando e eu não vou falar, não, vai estragar a minha imagem, desculpa, mas eu não vou me indispor com a pessoa, ela vai pensar o que de mim? Então a minha imagem está sendo ídolo. Estão entendendo? Como algo sempre vai estar acima em valor da palavra de Deus, se nós não obedecermos a palavra de Deus? Isso é idolatria. Eu tenho vergonha. Não. Tá, tem vergonha, mas lembram o sermão passado que o Jack falou sobre os covardes? Qual é a retribuição dos covardes? Não estarão no céu. A recompensa deles é o lago de fogo. Nós não temos espaço para não fazer o que a Bíblia manda fazer. Estão entendendo? Entenderam, meus irmãos? Matthew Henry, ele diz assim,
o grande dever dos cristãos é cuidar para que não ofendam com seus lábios e que melhorem a conversa para o bem dos outros. É isso. É isso. É sempre buscar. Tu não vai ser também aquele, sabe, o monitor da escola, que está sempre buscando alguma coisa no outro, assim, deixa eu ver o que está fazendo de errado aí, deixa eu ver. Eu vou te confrontar nisso. Não. É no dia a dia, é na relação do dia a dia, sabe? Felipe, deixa eu ver, quebrou o braço, né? Como é que foi? Tá, então eu vou te confrontar nisso, sabe? Não. É quando ver um irmão agindo errado. E aí falar. Entendido, meus irmãos? Então, como que nós odiamos nosso irmão? Pode passar. Perdão, eu pulei um passo antes do sermão. Nem eu li meu esboço, né? Tinha uma pergunta antes, eu não lembrei. Então, por que esse texto nos incomoda e por que ele é tão importante? Em primeiro lugar, é mais incômodo, ou melhor, é mais cômodo deixar o nosso coração assim como ele está, né? É trabalhoso, é pesado quando Deus muda, né? Nosso coraçãozinho. Hebreus diz que Deus disciplina quem ama. Se Ele nos ama e Ele quer nos santificar, Ele vai nos disciplinar. Mas uma disciplinazinha bem ruinzinha, né? É ruim, né? Cá para nós, seria tão mais confortável deixar assim. Deixa, não mexe, vamos ficar assim. Por isso que esse texto nos incomoda. É por isso que esse texto nos perturba. Porque ele lida com o nosso coração. Porque ele vai aonde nós não queremos ir. Porque ele vai até onde nós não estamos dispostos a ir. Por isso que ele nos incomoda. Próximo. É mais fácil aparentar uma piedade. Sabe? Não. Eu oro 3 vezes ao dia. Como é que é o fariseu, lembra? Eu oro tantas vezes ao dia. Eu cumpro toda a lei. Mas o coração está aqui, é um sepulcro caiado. É mais fácil aparentar, né? Deixa assim. Esse texto incomoda se a gente for mexer lá. Sabe? O vespeiro que está quietinho. Deixa. Para que mexer lá onde não precisa? Próximo. É incômodo o que Deus quer de nós, que é a santificação. A santificação é disciplina. É por isso que disciplina bíblica e discipulado estão intimamente ligados, andam lado a lado. O discipulado é isso. É nós aprendendo uns com os outros, é nós convivendo uns com os outros, percebendo os pecados uns dos outros e santificando uns aos outros. É isso. É isso. A disciplina é isso. É por isso que quando Jesus disse, o primeiro passo da disciplina é tu ter alguma coisa contra o teu irmão, ir ter com ele. Antes do quê? De deixar a oferta. Estão vendo a importância do culto? É estar bem com o irmão, é ter a paz em consciência, sabendo que lidou com o irmão, santificou o irmão. E mais importante ainda, Jesus fala disso no capítulo 5 de Mateus e lá no 18. No 18 ele vai dizer que quando teu irmão tiver alguma coisa contra você, você deve ir ter com ele. Ou seja, tanto se tu tem alguma coisa contra o próximo, ou o próximo tem alguma coisa contra você. E aqui eu volto ao Jay Adams, ele diz que os dois devem se encontrar no meio do caminho. Um não deve esperar pelo outro. Os dois devem se encontrar no meio do caminho. Isso é santificação. Isso é discipulado. Entendido, meus irmãos? Próximo. E esse texto é importante. Aqui está a importância do texto, porque Jesus amava esse texto. Quando Jesus cita o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante é esse, amar o próximo como a si mesmo, foi esse texto que Jesus falou. Jesus citava o livro de Levítico. Jesus amava esse livro. Jesus amava a palavra de Deus. O que nós temos que fazer então? Amar o livro de Levítico. Amar a palavra de Deus. Estar com ela sempre em nossa boca. Amém, meus irmãos? Somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo por meio da sua palavra é que vai nos mudar e nos santificar. Somente assim. Nós não temos o poder de mudar a outra pessoa. Nós não mudamos, nós mudamos atitudes, mas o coração a gente não muda. O coração nós não mudamos, isso é só Deus. Por isso que é tão importante isso. Jesus amava esse texto. E ele citou esse texto que nós estamos lendo agora. Pode passar. Então, como nós odiamos o nosso próximo? Em primeiro lugar,
Quando nós não pregamos o evangelho. Sabe, quando tu vê teu colega de trabalho saindo no fim de semana, traindo a esposa, se embebedando e voltando na segunda-feira cantando vitória por causa disso? Sabe quando tu não fala nada, só dá um sorrisinho amarelo e volta para o teu trabalho? Isso é odiar o irmão. Isso é odiar o próximo. Complicado, né? Tu ver alguém fazendo algo que não agrada a Deus e não falando, é tu que peca. Como isso? Pô, Deus, não é justo. Pô, Senhor, logo eu tenho que falar sim. Quando tu vê o teu amigo ímpio pecando, fazendo o que não agrada a Deus e tu não prega o evangelho para ele, tu está pecando, tu odeia teu irmão. Tu odeia o teu próximo. Simples assim. Segundo, não falando a verdade. Então, como eu disse antes, quando alguém te questiona, tá tudo bem? Tá tudo bem. Sabe? Ou quando algum irmão, meu irmão, tu tá, como é que tá a tua leitura? A gente tá quase acabando. Tá em Marcos. Sabe? Falando a verdade, não escondendo. Meu irmão, ora por mim, a gente está falhando os cultos em casa, a gente não está bem, o ambiente do nosso culto não está muito bom. Sabe? Ou se tu não quer falar, não quer abrir o jogo, diz, meu irmão, eu preciso primeiro falar com o meu líder de IAC, depois a gente conversa, pode ser? Mas não minta. Como eu disse, mentir é abrir a porta para o diabo. Paulo fala isso, não eu. Paulo está dizendo, meus irmãos, não deem lugar ao diabo. Ou seja, mentir é dar lugar ao diabo. Certo? Entendeu? Pegou isso? Vamos adiante? Terceiro, não confrontando ou não repreendendo. Quando tu vê o teu irmão fazendo algo de errado e tu não questiona ele. E eu estou dizendo aqui, que não é que tu viu ele pecar. Mas se tu achou que ele fez algo de errado, tu já confronta. Não dá oportunidade de ele aumentar o pecado, aumentar o risco de pecar. Sabe, eu vi o Gabrielzinho agindo mal, ou pensei ter visto. Tu fez isso ou foi impressão minha? Sabe? É confrontar em amor. É para o bem dele e para o meu. Porque eu não quero pecar por causa dele. Não incorra em pecado por causa dele. É o que o texto diz, versículo 17. Repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Repreenda, confronta. Tu vai passar a agir diferente depois de hoje, né? O confronto vai ser mais rotineiro, né? Amém? Você vai levar isso para o coração? Vai aceitar isso? Vamos adiante. Em quarto, não aceitando quando somos confrontados. Sabe quando alguém te confronta e tu fica beiçudinho? Sabe? Não gostei da forma como fulano falou comigo. Sabe? Como tem isso hoje, né? A pessoa confronta, e isso já aconteceu várias vezes aqui. O pastor Rodrigo sabe muito bem, nós confrontamos um casal uma vez por causa de um probleminha que estava tendo aí no único Deus que Jesus falou que é o Deus que confronta, que conflita com o Deus verdadeiro, que é o dinheiro. A gente confrontou eles nisso. No outro fim de semana eles vieram e pediram para sair. É mais fácil assim, né? A gente não quer ser confrontado. Sabe por quê? Porque assim a gente é santificado, é disciplina, é dolorido, é incômodo. E a gente não quer isso. É melhor a gente ir para um lugar que está confortável, né? Só que a Bíblia não promete para nós que nós teremos conforto. No mundo tereis o quê? Aflições, não conforto. Meu irmão, às vezes tu está num lugar e está dolorido, mas Deus está te santificando. Certo? Seja grato. Entendido? Entenderam? Você está entendendo isso? Você está entendendo da parte de Deus que nem todo momento de conforto é algo que agrada a Deus? Está entendendo isso? Às vezes Deus está lidando conosco, com o nosso coração. E para mexer numa ferida, às vezes dói. E é bom que seja assim, senão ela não vai sarar. Deus lida com as nossas feridas desse jeito. Adiante. Em quinto, não perdoando. Nós odiamos o nosso próximo quando a gente não perdoa. Como eu disse, o perdão é uma promessa de não trazer aquilo mais em forma de lembrança acusativa. Tu não vai mais acusar alguém em forma de pensamento, nem para outras pessoas, nem para Deus.
É isso que Deus faz. Nós só vamos seguir o exemplo de Deus. Senhor, o Senhor me perdoou? Perdoei. Como? Não lembro mais desse pecado. Jesus pagou por ele e está tudo certo. Então vou fazer assim. Fulano errou contra mim e pediu perdão? Perdoei. Então não vou mais me lembrar em forma de acusação. Aquilo ali só vai ser trazido à tona de novo se servir para edificação. Senão, não. Entendido? Adiante. Por fim, vamos fechar. E agora então, o que nós fazemos? Em primeiro lugar, falar a verdade. Óbvio, eu vim falando tanto disso. Em primeiro lugar, então, falando a verdade. Seja sincero, sempre. Independente da situação. Mesmo que isso envolva algum desconforto. Poxa, mas o fulano vai ficar triste comigo se eu falar. Não interessa, fala a verdade. Confronta ou não, se for algo que ele está te questionando, fale a verdade. Segundo lugar, falar amorosamente. Ame o seu próximo como a você mesmo. Certo? Falar em amor. Confronto, lembre-se, não é briga. Não é tu chegar na frente, Kennedy, por que tu falou de... Sabe, não é? Não. Sabe quando é aquele confronto da discussão já? Não é isso. Esquece a discussão. Esquece aqueles grandes eventos. São mini confrontos. Meu irmão, vem aqui. Por que tu fez isso? O que aconteceu contigo? Por que tu não costuma agir assim? Sabe? Entendido? Terceiro, falar pessoalmente, ou pessoalmente aqui de forma personalizada. E eu quero que você grave isso. Grave esses pontos aqui. Falar a verdade, falar em amor e falar de forma pessoal. Sabe? Quando tu tem uma palavra pessoal, não aqueles clichês evangélicos. Meu irmão, nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Vai em paz. Não, meu irmão, calma, senta, conversa. Sabe? Sabe? Fala a verdade, fala em amor, mas fala de forma pessoal. Bota o teu coração na conversa. Coloca teu coração nesse meio. Entendeu? Próximo. E falar de forma adequada. Toda situação tem uma forma adequada para falar. Às vezes vai envolver falar um pouco mais energicamente? Vai. Não quer dizer que é sempre. Sempre de forma adequada, entendido? Coloque-se de pé. Por fim, e algo que a gente tem que lembrar sempre, último ponto. Falar o evangelho sempre. Tá, mas o evangelho a gente não fala só para quem não é cristão. Tu acabou de falar. Não. Veja o que Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta dele, no capítulo 15. Depois você lê, pode ler depois. Paulo diz assim, ó, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, tempo passado, anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Tempo passado já passou para o presente, no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Paulo não disse vocês foram salvos. O evangelho ele tem que estar sempre em nossa boca. Entendido? Por fim, então, vamos lá. Fale a verdade, fale em amor, fale de forma pessoal, de forma adequada, mas nunca esqueça, sempre com o evangelho. O evangelho é o que nos salvou e o evangelho é o que nos mantém a salvo. Amém, meus irmãos? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Jesus nunca pecou nessa lei aqui. Jesus sempre amou o próximo como a si mesmo. Jesus confrontou quando necessário. Jesus foi enérgico quando se fez necessário. Jesus agiu de forma adequada em todas as situações. Jesus foi quem mais amou o próximo. Ele deu a si mesmo. Jesus amou tanto o homem que ele se fez um homem. Jesus amou tanto o homem que ele nasceu como homem. Jesus sofreu em prova de amor por nós. Jesus sofreu em nosso lugar. Jesus morreu por nós. Jesus ressuscitou por nós. Jesus venceu a morte por nós. E Jesus subiu ao céu para nos garantir que haveríamos um advogado, que teríamos um advogado no céu. E esse advogado é quem está reinando. E nós temos um advogado da parte de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Lembre-se disso. Jesus fez tudo isso por nós. Nós só temos que cuidar uns dos outros, só. Certo, meus irmãos?
Amém? Vamos responder ao sermão? Eu quero que você responda agora de 3 formas. Em primeiro lugar, cante. Nós vamos orar. Logo após a oração, a banda já estará aqui em cima novamente. Cante com toda a tua força, cante com vigor, cante para Jesus. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor. Cante para Ele. Nós temos um problema que a gente canta, sabe? Canta como se estivesse na fila do banco, cantarolando. Nós não cantarolamos na igreja, nós cantamos. Nós cantamos a Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Louve a Ele nessa manhã. Cante ao Senhor Jesus. Amém? Essa é a primeira forma de responder ao sermão. A segunda forma é participando da ceia. Lembre-se, Jesus morreu por nós. A forma que nós demonstramos que participamos desse povo, do corpo de Cristo, é todos nós participando da mesma refeição, a comunhão do Senhor, a ceia do Senhor. Você vai vir por ali, a Sofia estará colocando álcool na sua mão. Você vai vir, vai pegar o pão e vai molhar. No cálice bronze é vinho, no cálice dourado é suco, de acordo com a tua consciência. Quem participa? Quem está em comunhão com a igreja. Com a Vintage? Não, com a igreja. Você é cristão? Você está em comunhão? Você é muito bem-vindo a participar da ceia conosco. Nós somos um corpo. Bem-vindo. É um prazer ter você conosco. Entenderam? Segunda forma de participar, de responder ao sermão, participando da ceia do Senhor. Terceira forma, com suas ofertas. Nós queremos o seu dinheiro. Simples assim, direto assim. Meus irmãos, está chegando a época de pagar o aluguel. Nós temos que pagar o aluguel. Nós temos o calção que deveria ter sido depositado há meses já e não foi. Nós precisamos, em pouquíssimo tempo, ter 36 mil reais depositados lá como garantia, que ainda não foi. Logo já venceu o aluguel e nós não temos esses 36, vamos ter que pagar somente o aluguel. Oferte generosamente. Deus não quer teus restos. Deus não quer teus restinhos. Aqui que eu acho que sobrou uns centavos aqui, eu comprei um chiclete, sobrou umas moedas, eu vou botar. Não. Guarda. Dá na sinaleira isso aí. Deus quer sacrifício. Deus quer de forma sacrificial. Oferte com generosidade. Deus ama quem dá com... Esqueceu, né? A gente não lê muito esse texto. Deus ama quem dá com alegria. Oferte com generosidade, com alegria, sabendo que é para a obra de Deus. Não é para nós, não é para o Jack, não é para a Vintage. Nós temos sonhos de plantar igreja, mas para isso nós precisamos do teu dinheiro. Amém, meus irmãos? Foi um amém tão fraquinho. Eu devia ter começado pedindo dinheiro depois, né? Daí o amém seria mais forte no final. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra ela vai naqueles pontos em que estão mais escondidinhos. E nós te louvamos, Senhor, porque pela tua graça, esses escondidinhos não ficam escondidos, pois tu é a verdade. Tu desvenda cada pecado nosso, cada ferida nossa, e nós nos colocamos à disposição de Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas, nos santificando e nos tornando parecidos com Cristo, cada dia mais e mais, Senhor. Cada dia que Tu encontre um coração fértil, um terreno fértil em nosso coração para agir, para implementar em nós, Senhor, o Teu desejo, a Tua vontade, para que a nossa vida seja de fato de acordo com o Teu querer. Age em nós, Senhor, com Teu Espírito Santo. Muda-nos aquilo que precisa ser mudado, que venhamos amar uns aos outros, santificando-nos e sendo santificados. Em nome de Cristo eu te peço que Tu venha agir em nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Amém.